Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Sei que é uma tradição, né? Costume lermos a palavra do Senhor de pé, mas fique à vontade. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, verso de número 28. Ele diz assim: já que eu estou ouvindo barulho de folhas, então eu vou esperar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, verso de número 28. Amém? Diz assim: e ele respondeu dizendo, e ela respondeu dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Essa é a versão King James, tá, irmãos? Então ele disse: por esta palavra veio pelo teu caminho um demônio que já saiu da tua filha. Vai pelo teu caminho, o demônio já saiu da tua filha. Repita comigo assim: por esta palavra vai pelo teu caminho, o demônio já saiu da tua filha. Amém? Vai me abandonar não? Só se ela ligar, né? Tá bom. Irmãos, tem essa palavra e o tema dessa mensagem é a fé que vence barreiras. Será que você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Eu não vou ser muito cansativo, ser sucinto as minhas palavras, serei bem objetivo, mas eu gostaria que você, como diz o pastor Jonathan, me emprestasse um pouco a sua atenção. Se você for analisar a Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento, você não vê muita manifestação de demônios, não vê. Mas no Novo Testamento, depois que Jesus nasce, parece que abriu o inferno e os demônios começaram a se manifestar. Uma hora você vai ver Jesus expulsando o demônio de um homem com uma legiões de demônios. Outra hora você vai ver Jesus expulsando. A pastora Roseli até pregou, senti confirmação, até orou e eu senti confirmação nessa palavra. Um homem pedindo para o Senhor, e Jesus vai libertar o menino pela fé, dizendo: pode crer, você pode crer nisto? Pastor Valdeci veio falando sobre fé. E se você for ver, Jesus ele expulsou bastante demônios, principalmente quando estava frente a frente. Jesus expulsava quando estava perto, mas também a palavra era liberada quando ele estava longe também. Uns queriam tocar em Jesus para ser curado, outros queriam pelo menos uma palavra, outros nem fé tinha, que era o caso daquele paralítico de Betesda, que Jesus vai dizer: querificação? Ele vai dizer: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Aí Jesus vai dizer: não, filho, você não entendeu. Já que você está esperando por alguém, ou não tem fé, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Outras vezes Jesus não vai agir pela fé das pessoas, eu já preguei sobre isso aqui, mas ele vai agir pela fé dos amigos, e vai curar também. Tanto o capítulo 15 de Mateus, quanto o capítulo 7 de Marcos, eles vão narrar uma história. Quem é Marcos? João Marcos, também conhecido, foi discípulo de Paulo e posteriormente discípulo de Pedro, um dos evangelhos mais antigos a ser escrito.
e ele vai narrar a mesma história, ou a história que está escrito no Mateus capítulo 15. E se você for ver a leitura ou a cronologia do texto, vai começar dizendo sobre a morte de João Batista. Antes de entrar nessa história, vai narrar sobre a morte, vai falar também sobre Jesus entrando em um barco. Em Marcos ele vai dizer que depois que recebe essa notícia, Jesus entra no barco e vai para um lugar deserto. Em Mateus, vai para um lugar deserto. Em Marcos vai dizer que quando os discípulos voltam, depois de falar: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome pregamos, em teu nome curamos, em teu nome, no teu nome, no teu nome, ele vai falar: vamos descansar. E Jesus escolhe uma região deserta. Você vê que o lugar que Jesus sempre está indo é um lugar deserto. Tanto em Mateus 15, quanto em Marcos, vai descrever que Jesus parte para um lugar deserto. E ali, a multidão, ela não entra no barco com Jesus, ela vai acompanhar Jesus pela beira da praia. E vão chegar primeiro do que Jesus. Marcos escreve que Jesus, quando vê a multidão, ele vai sentir compaixão por eles e vai começar a curar. Antes de pregar, ele vai curar. Antes de pregar, ele vai curar todos os enfermos. E eu ficava me perguntando: Senhor, por que o Senhor cura antes de pregar? Se algumas passagens, alguns textos estão dizendo que o Senhor pregou e depois curou. Ele falou que tem momentos que eu prego para depois curar, porque já entenderam. Mas tem momentos que eu curo para depois pregar, para que eles entendam e não percam nada da palavra que eu vou liberar. Eu vou repetir. Tem momentos que Jesus prega para depois curar, porque alguém entende. Mas tem momentos que Jesus cura para depois pregar, para que você não perca nada daquilo que o céu libera nessa noite. E nessa noite eu já quero liberar essa palavra. Quem sabe alguém ainda está com o coração agoniado depois da palavra que o pastor Jonathan liberou, depois da palavra que o pastor Prainha liberou, depois da palavra que o pastor Valdeci liberou. Alguém está agoniado ainda, perguntando: o que vai ser de mim desse culto? Jesus já está dizendo: primeiro eu estou tirando a tua ansiedade, eu estou tirando a tua preocupação, eu estou tirando esses pensamentos que estão te atrapalhando de se conectar comigo, porque o que eu tenho para fazer ainda é algo extraordinário que você não pode perder. Aqui Jesus primeiro curou, aí depois ele começou a pregar. Eu não vou me atentar, porque senão não entro no texto e eu tenho horário. Depois de Jesus pregar, o culto estava tão gostoso, irmãos, que o discípulo vai falar: Senhor, Marcos diz que ele vai dizer assim: Senhor, despede. Repita comigo: despede. Despede. Despede a multidão, porque já está tarde, eles estão com fome. E Jesus vai dizer assim: dai de comer. Eu falo: Senhor, nós só temos 200. Se fosse o tempo de hoje, R$200. Como é que alimenta 5.000 homens? Fora mulheres e crianças. Como? Para os discípulos era impossível. Mas Jesus olhou assim: vem, coloca aqui na minha mão. Já que para você é impossível, coloca aqui na minha mão. Já que para você está difícil, coloca na mão de Jesus. Mas para com essa brincadeira besta que já cansou. Acho que até Deus está cansado. Está cansado do quê, pastor? Toma, Senhor, me dá, Senhor. Toma, Senhor. Não, agora eu vou vai comigo. Não, Senhor, toma na tua mão. Não, deixa comigo. Toma, Senhor. Não, para com essa brincadeira besta, irmãos. Ou você entrega ou confia, ou você vai com as suas forças e fica dando murro em ponta de faca e fica quebrando a cara. Ou você entrega ou confia, ou você para de ficar brincando, achando que Deus não vai resolver. O segredo está em colocar o problema na mão do Senhor e descansar. Já que está impossível para você, coloca na mão de Deus. Já que está difícil para você, coloca na mão de Deus.
Pega na mão do irmão, pega na mão dele e repita isso para ele. Fala: já que está difícil, coloca na mão de Deus. Já que está impossível, coloca na mão de Deus. Já que está triste, coloca na mão de Deus. Já que se levantou uma barreira, tenha fé e coloca na mão de Deus. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Glória. Aí Jesus, Ele não fez uma campanha, não. Ele não fez um propósito. Ele não orou 1 hora. Ele não orou 2 horas. Ele só levantou e agradeceu. Porque quando você entrega e confia, só te resta agradecer. Mas ainda não chegou, agradece para você ver. Agradece. Pastor, mas é impossível. Já agradece. Você viu a palavra que foi liberada, irmãos? Olha, o culto está falando sobre fé, está liberando palavras proféticas. Pega nessa noite. Já que você já entregou e confiou, agora agradece. Agradece, já vai fazendo a lista. Tem coca, tem picanha, tem alcatra, tem maminha. Tem, vai ter um salão grande. Vai. Eu vou chamar o André, eu vou chamar o pastor Roberto, eu vou chamar a Priscila, eu vou chamar a Maiara. E se ela não puder ir, não tem problema. Por quê? Porque vai estar acontecendo na casa dela. Ela vai a céu. Ela para a cama, sua inteira mãe. E irmãos, não fica triste se alguém não puder ir na tua festa. É sinal que na festa, na casa dele vai estar tendo festa também. Faz a lista. Tem coragem? Tem coragem? Sai daqui hoje ou até mesmo deixa, não tem problema. Se você tiver de cabeça baixa anotando aí, é sinal que já está fazendo a lista. Senhor, eu já vou preparar meu culto. Eu já vou preparar, Senhor. Não aconteceu, mas eu vou dar um culto de ação de graça. Jesus agradeceu. Para quem conhece o texto, houve a multiplicação de pães e peixes. Depois, ainda sobrou 12 cestos cheios. 12 cestos. E da onde foi que surgiu esses cestos? Eu não sei, pastor, mas que apareceu. Porque quando Deus quer, até cesto Ele faz aparecer, irmão. Até o lugar de depositar Ele fala, vai. O segredo é ter fé. Eu acredito que alguém foi com tanta fé, ou uns 12 pessoas foi com fé que falou, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu já vou de cesto vazio, porque depois Ele vai encher. E se não encher também não tem problema, só de ouvir a palavra. Jesus vai compelir, vai obrigar eles, mas vamos adiantar o texto. Eles passam por aquela tempestade, amém. Jesus está orando, chegam. E quando chega, os discípulos estão comendo, estão com fome. Aí não se lava, não troca de veste, não faz nada, só comem. Estão com fome, a multidão está com fome. Aí os fariseus, a Bíblia diz que os fariseus e os escribas começaram a observar os discípulos. Porque quem não entende o manifestar da glória, do poder, quem não viveu o milagre, sempre vai arrumar um motivo para te criticar. Sempre vai querer arrumar um problema onde não tem. Por quê? Porque não viveu o milagre que você viveu. Porque não viu as coisas que você passou. Porque não presenciou a tempestade lá atrás que você presenciou antes de Jesus chegar no barco. Aí quando é o momento de comer, está criticando. Olha lá, o jeito que come, o jeito que veste, o jeito que pensa, o jeito que faz. Aí vão incomodar o mestre. Ô Senhor, seus discípulos estão quebrando a tradição. Seus discípulos estão quebrando todas as tradições dos anciões. Jesus vai dizer, Isaías profetizou sobre vocês, hipócritas.
O que está escrito na lei de Moisés? Na lei de Moisés, honre o teu pai e tua mãe. O que é que você faz? Não tem nada a ver. Traz um dízimo para o meu bolso que está tudo certo. Jesus fala, vocês estão preocupados com aquilo que estão entrando, sendo que o que entra uma hora vai sair. Você está preocupado com aquilo que sai da boca do homem, porque provém de um coração adúltero, mentiroso, ladrão. É com isso que você tem que estar preocupado. Jesus cansa dessa discussão besta, e Marcos vai escrever que Jesus entra dentro de uma casa. Ele vai para a região de Tiro e Sidom. Verso 24 diz assim: levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder. Repita comigo assim: Jesus não queria ser encontrado por ninguém. Eu estou falando ninguém, irmãos. E quem é ninguém? Apocalipse 3 vai dizer assim, 11, se não fala a memória. Me corrija se eu estiver errado aí, pastor. Guarda o que tem para que ninguém, a sua coroa. Guarda o que tem para que ninguém. E Jesus não queria ser encontrado por ninguém. Mas ele não pode se esconder. Por quê? Porque veio uma mulher. Tinha alguém que precisava de Jesus. Pastor, mas não tem nome. Mas ela tinha algo, meu pastor, que me chamou a atenção. Me chamou a atenção e eu falei, meu Deus, por que é que às vezes nós lemos e não enxergamos isso aqui? E aí a mente abriu. Eu mudei o texto, acho que 2 vezes. Eu falei, Isaac, vou pregar isso. Daqui a pouco eu falei, não, Isaac, vou para cá. Aí eu falei, se eu mudar de novo, você me perdoa, Isaac. Mas aí ficou, né, Isaac? Graças a Deus. Precisa fazer outro tema. Aí vem uma mulher. Ela era grega, surufinícia, mas era intercessora. Ela era grega, surufinícia, mas era intercessora. Pastor Vazão, pensa que eu lembrei do senhor nessa mensagem da pastora Ângela. Foi Jesus, que isso? Jesus não queria ser encontrado por ninguém. Ninguém que não queria compromisso com Jesus. Ninguém que queria só ele só para aproveitar. Ninguém que fosse aproveitar daquilo que ele poderia dar e não se humilhar da forma que essa mulher se humilhou, e não querendo para ela, mas pensando no próximo. Jesus entrou e falou, não quero ser encontrado por ninguém, mas ele não pôde, porque uma intercessora estava atrás de Jesus. E quem é intercessor, irmão? Ele tem fé, não só por ele, mas tem fé por você também. Eu já vi CD de pregações, eu já vi CD de louvor, mas nunca vi um CD de oração, de alguém intercedendo. Por quê? Porque é um ministério que ninguém quer, é um ministério que não aparece, até porque os intercessores estão lá atrás. Vocês estão de costas para os intercessores, mas eles estão lá. Jesus, abençoa o culto. Jesus, abençoa fulano que não veio. Jesus, abençoa a casa do pastor. Jesus, abençoa o pastor Everton para terminar essa mensagem. Jesus, abençoa a Letícia, abençoa a André, abençoa a família, aqueles que estão. Você entende que intercessores, eles deixam de ganhar, os daqui da igreja da Zona Norte, meia hora do culto, só para interceder, só para desaparecer, para que Jesus apareça, para que a glória dele apareça. Prova, pastor, prova. Jesus não queria ser encontrado por ninguém, mas ele estava na casa.
Jesus não queria ser encontrado por ninguém, mas ele estava lá na casa. E quando Jesus está na casa, irmãos, ainda que ele fala não, quem é intercessor, quem é adorador, ele rompe o silêncio de Deus, ele quebra as barreiras do silêncio. E nessa noite eu quero convidar você que é intercessor, você que é adorador, a começar a derrubar barreiras nessa noite. Jesus está na casa. Talvez a decisão dele foi: hoje eu só vim ser adorado, hoje eu só vim para que a adoração chegue até mim. Mas se você interceder, se você orar, pensa que essa barreira vai cair. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar. Glória. E ela começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não responde palavras, segundo Mateus vai dizer, capítulo 15. Ele vai dizer que Jesus não responde palavra nenhuma, mas ela continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente possuída ou endemoniada. Tem misericórdia de mim. Jesus não responde nada. Ele está no culto, mas não responde nada. Ele está no culto, mas não responde nada. Mas tem alguém que é insistente, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada. Jesus continua no culto, mas não responde palavra. Mas tem alguém que é insistente: Jesus, tem misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada. Socorre, me ajuda-me. Jesus está no culto e não responde nada. Aí vem os discípulos dizendo: Senhor, coloca o texto para mim, despede ela. Mateus, coloca Mateus 15. Vamos lá, Mateus 15. Mateus 15. Verso de número 23. Mas ele não respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda embora. Só que nessa versão está escrito: despede-a. Não sei porque ali está diferente. Está dizendo assim: despede-a, essa que vem gritando atrás de nós. Mas no deserto eles falaram o quê? Jesus, despede. Jesus falou que assim. O que Jesus falou? Não posso despedir ninguém para morrer no meio do caminho, de mão vazia, de barriga vazia, sem palavras, sem que eu der o outro alimento também. Porque senão vai murmurar do culto, vai murmurar do pregador. E eu tenho alimento que vem do céu, mas tem gente que precisa ser alimentado também do alimento da terra. Então, dai de comer. Isso foi no deserto. Mas aqui eles estão dizendo: Senhor, despede a essa que vem gritando atrás de nós. Só que Jesus responde o quê? Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo: eu não gosto e não quero dispensar ninguém de mão vazia. Mas essa não é filha. Essa não é judia. Ela não pertence à mesa. Eu até tenho pão, mas não posso dar para ela. Ai, irmãos. Sabe o que essa mulher faz? Ela se achega mais próxima, se ajoelha. Ela não pede,
ela adora. Ela primeiro adora. Ela não pode ser judia. Ela pode não ser da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas de uma coisa essa intercessora entendia: de colocar o joelho no chão e adorar, ainda que as coisas estivessem difíceis, ainda que a situação tivesse impossível. Essa mulher entendia de adorar. Ela foi lá, se humilhou a primeira vez, ela o adora, e depois que ela adora, ela fala: Senhor, socorre-me. E aqui que eu acho interessante. Primeiro ela grita: Senhor, salva minha filha, tem misericórdia, porque minha filha está endemoniada. E agora ela toma a dor para ela. Senhor, a dor dela é minha dor, não é porque eu sou mãe, é porque eu faço parte de um ministério que ninguém quer, aquele de pegar a dor do outro, aquele de abraçar, aquele de entrar, eu gosto do texto, de entrar na fornalha, aquele de ir para a guerra quando ninguém quer, aquele de vir para sexta-feira se tiver 2, se tiver 1, se tiver 3, se tiver um monte, se tiver propósito, se não tiver propósito, ele vem. Por quê? Porque o negócio primeiro é adorar, e o demais ele não vem pedir para ele vem pedir para aqueles que estão na casa, ou para aqueles que não vieram. Essa mulher começa a interceder: Senhor, faça com ela como se fosse para mim. Eu estou me molhando, estou adorando, mas eu quero a bênção para ela. Salva ela, faça com ela como se fosse para mim, faça com ela como se fosse para minha vida, como se fosse ela clamando e te adorando. Faça com ela. Pastor, eu não vejo isso acontecer muitos, não. Quarta-feira não, domingo eu cantei um louvor, né? O André até falou: rapaz, que louvor é esse? Foi lá da Assembleia. É daqui também, é raiz também, é de todo mundo que quiser cantar. Mas pensa, irmãos, pensa que eu sinto falta quando alguém, quando ia orar, falava assim: quem tem um pedido? Aí alguém falava: ei, minha casa. Aí daqui a pouco um gritava lá: por fulano, por ciclano, por não sei quem, intercedia, pegava a dor do outro, como se fosse dele. Ainda tem aqui, só que eu vejo mais as sexta-feiras. Sexta-feira o povo se reúne, pega na mão, aí um começa: ora por fulano, ora por ciclano, ora lá. Às vezes nem é parente, mas ele está sofrendo a dor da família. Só que essa mulher é parente, só que ela está clamando, ela está rogando, ela está adorando. Ela está dizendo: Senhor, eu não sou da linhagem, eu conheço, eu sei quem é o Senhor faz milagre. Eu já ouvi que o Senhor expulsa, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Eu já ouvi que o Senhor ressuscitou mortos. Eu só quero que você faça por ela como se fosse para mim. Ela não pôde vir, ela ficou lá em casa endemoniada, mas estou aqui buscando por ela. Faça por ela. Jesus vai dizer assim: eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se fosse eu, se fosse você, se fosse o pastor Everton falando isso, a igreja já estava vazia. Está me chamando de cachorro. O pastor me chamou, ele falou. Aí Jesus falou assim: eu não posso tirar dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Acho que você falou assim: agora ela vai embora, agora ela desiste, agora ela vai parar de incomodar o mestre. Essa mulher vai dizer: sim, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa ou das mãos das crianças.
Verso 28, ela respondeu dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Em Marcos está dizendo, não é nem do Senhor, é das crianças que caem debaixo da mesa. Essa mulher entendia. Mas ela adorava tudo quanto era tipo de deuses. Mas quando ela entregava acreditando. É tanto que ela vai para Jesus, ela não vai sem acreditar, ela vai com fé. Ela está dizendo, ainda que seja impossível um judeu falar com uma grega, ainda que ele não me atenda, eu vou insistir até o último segundo. Ainda que ele não me responda, eu vou clamar até o último segundo. Ainda que ele não queira me atender, eu vou adorar ele até o último segundo. Posso não ser da linhagem, posso não ser da mesa de Abraão, mas eu sei quem é esse homem. Eu vou insistir até ele me atender. E agora, irmão, depois dessa mulher, essa mesa foi inaugurada, pensamento meu. Mas vamos lá, encerra agora. Jesus olha para a mulher e diz: ó mulher, ó sinal de admiração, mulher, grande é a tua fé. E eu gosto da fala do pastor Jonathan. Porque ele diz que Jesus vem para os... Cadê os... Eu ia falar melhorar, né? Mas melhorar. Cadê os bereanos? Jesus veio para os judeus, para os seus filhos. Ela não fazia parte. Vinha de uma linhagem amaldiçoada, de uma linhagem que se adorava qualquer estátua. Mas olha aqui Jesus trazendo uma admiração. Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus tem um pão para entregar para os filhos, mas tem um problema. Os filhos estão vivendo o tempo da tradição dos anciões, e estão preocupados com quem lava a mão e quem não lava. Então rejeita o filho, é tanto que Jesus tem que sair. Mas veio uma mulher dizendo: ei, eu ouvi uma história de um dia, um homem estava lá em Lodebar e mandou buscar ele. Davi mandou buscar ele. E Davi reconheceu ele como filho do seu amigo e da promessa que ele fez, e falou assim: você vai assentar na minha mesa, vai assentar na minha mesa, só que na tua casa não vai faltar pão. Eu vim pregar para você também de um homem, que depois que acabou a água do ribeiro, Deus fala, vai para a região de Tiro e Sidom, e ele vai ser sustentado por uma viúva, que só tinha um punhado de farinha e de azeite para comer, e ele vai dizer: me alimenta, primeiro me alimenta, porque depois alimenta você e seus filhos. Não faltou farinha. Agora uma mulher está dizendo: eu só quero uma migalha. E Jesus tem um pão para dar para os filhos, para os seus. Vamos conjecturar isso aqui? Para ter migalha precisa fazer o quê? Também. Mas precisa... Só que o pão é do filho. Se partir, vai faltar para os filhos. Só que ela está dizendo: Senhor, eu não quero pão, não quero metade, eu quero migalhas. Por quê, irmãos? Vamos lá para a cultura. Pastor Jonatas, quantos mais ou menos media uma mesa lá? Daquela época? Pastor, sabe mais ou menos? Naquela época, era menos, porque eles comiam como? Quase que deitados. Então imagina, irmãos.
quase que deitado para comer. E ela está dizendo: eu quero a migalha que cai debaixo da mesa. Aonde tem embaixo para comer? Só que eu disse que essa mulher é adoradora. E quem é adorador entende que a mesa de Jesus não é da terra. Quem é adoradora entende que ele não está adorando o homem, ele está adorando ao Senhor. Ele entende que a mesa de Jesus não mede 30 centímetros a 40 centímetros. A mesa de Jesus não mede uns 90 centímetros a 1,5 metro, não. De comprimento, eu estou dizendo, a altura dela, na verdade, não mede. A mesa de Jesus é maior. E ainda que seja de 40 centímetros lá de cima, não é de baixo que vem, é de cima. Ela está dizendo: eu quero algo que vem de baixo. Mas Jesus não entrega nada de baixo. Ele entrega algo que vem de cima. Ele entrega algo que vem de cima. E nessa noite tem algo descendo de cima para a tua vida. Fica de pé, eu vou encerrar. Já passei 6 minutos do meu horário. Para me bater migalha tem que partir o pão. Ela está pedindo migalha, mas não tem, porque os filhos não querem. Então o que Jesus faz? Filha, já que eu não tenho migalha, já que não dá para dividir a metade, e a sua fé foi tão grande, hoje eu estou inaugurando um templo. Em aqueles que me adorarem em espírito e em verdade, o Pai vai receber. Então vai para a tua casa e seja feito conforme tudo que você pediu. Eu disse que tem hora que Jesus opera perto, tem hora que Jesus opera longe, tem hora que Jesus opera pela fé de alguém, tem hora que Jesus opera pela própria fé. Mas nessa noite, se tiver um intercessor pela tua casa, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu esposo, pelo teu filho, hoje o pão vivo que desceu do céu, andou entre os homens, está dizendo: eu vou aonde você não pode ir. Você está aqui, mas eu entro na tua casa. Você está aqui, mas eu visito alguém da tua família. Você está aqui, mas eu posso visitar o hospital. Interceder é coisa que ninguém quer, mas pensa que tem poder. Enquanto você intercede aqui, Deus está dizendo: eu vou aonde tiver alguma barreira. Por quê? Porque para ser intercessor tem que ter fé, e só tem fé, só ora quem acredita. Porém quem acredita, Deus está dizendo: eu respondo oração. Hoje já foi inaugurado um templo com aquela mulher. Ela foi com fé, ela foi porque acreditava. Jesus ainda complicou o negócio, mas ela não perdeu a fé. Jesus ainda deixou de falar com ela, mas ela insistiu. Jesus até complicou o negócio de ser filho e não ser filho, mas ela continuou pedindo: eu não quero nada que é de ninguém, eu não quero tomar nada que é de ninguém, mas se o Senhor tiver uma migalha, me dá. Porque ela entendia. Irmãos, tem gente que acha é pouco, mas para você é o suficiente. Para ela era o suficiente. Por quê? Porque não vinha do homem, vinha do céu. E o que vem do céu alimenta a tua alma. O que vem do céu soluciona os seus problemas, alegra a tua alma, traz solução para a tua vida, traz salvação. Por quê? Porque não vem de mim, vem do céu. Aí Marcos vai dizer: pão do céu, oh Deus Emmanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, oh Deus Emmanuel, enche-me, enche-me. 29. Então ele disse: por esta palavra, irmãos, a tua palavra tem poder.
Então toma cuidado, porque ela liberou a palavra. Falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha. Eu preciso. Faça com ela como se fosse para mim. É que nem muitas mães, muitos pais, na hora do desespero: Senhor, tira dele e coloca em mim. Eu prefiro ver eu sofrer do que meu filho sofrer. Eu prefiro ficar doente do que ver ele doente. É praticamente o que essa mãe está pedindo. E tira, só tira dela, deixa aqui, pode colocar aqui. Mas em Mateus vai dizer: ei filha, vai em paz, porque a tua fé ela te salvou, e seja feito conforme o desejo do teu coração. Aí Marco vai dizer assim, ó: e quando ela chegou em casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitava sobre a cama. Levanta a mão, deixa eu profetizar para a tua vida. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não vai ser o ano de 2026, ainda não vai chegar, mas não é quando você chegar em casa segundo a palavra. Você tem fé para receber essa palavra? Eu estou profetizando que ainda hoje, o que te causava dor de cabeça, Jesus está trazendo calmaria, está trazendo paz. Você vai contemplar com os teus olhos e vai ver que aquilo que te trazia preocupação, Jesus já está indo lá. Enquanto você intercede aqui, Jesus está indo lá. Enquanto você adora aqui, Jesus está indo lá. Enquanto você louva aqui, Jesus está indo lá. Enquanto você ora aqui, Jesus está indo lá. E não importa a distância. Você vai bater na mão de alguém. É meninice, eu sou menino mesmo. Só não tenho cabelo, mas sou menino na presença do Senhor. Vira com alguém que está na tua frente ou do teu lado. Vira, se tiver 3 pode ser também. Vamos nós 4 aqui. Não, vamos nós, vocês 2 aí. Vira assim para ele. Ô pastor, vem cá também, pastor. Fica sozinho não. Vem aqui. E eu encerro. E só acredita se você quiser, irmãos. A palavra já foi liberada. Você vai dizer assim: hoje, Jesus já está trabalhando na tua casa, na tua família, na tua vida, e está te dando paz. Bate na mão dele. Aleluia. Eu não vou perder essa oportunidade não. Coloca para mim aqui no telão o versículo de número 29 do capítulo 7. Posso, pastor Everton? Olha o que o texto diz. Então ele disse: por essa palavra, vai pelo teu caminho. O demônio já... Alguém precisa pegar isso aqui. Antes do culto acabar, Jesus está dizendo: já saí. Antes dela sair da porta para fora, Jesus está dizendo: já saí. Dá um pouquinho mais de som aqui para mim, eu estou gripado. Me ajuda esse negócio aqui. Segunda verdade espiritual dentro disso aqui. Alguém viu Jesus expulsando esse demônio? Para quem ora por libertação, crê em libertação, está ótimo. Para quem crê em libertação, a gente precisa entender. Eu fico preocupado às vezes com isso. Tem gente que tenta dar curso de como libertar. E libertação é um mistério que se faz com discernimento e direção de Deus. Amém ou amém? Teve um momento que Jesus estendeu as mãos e expulsou. Teve um momento que Jesus disse: sai.
Mas teve um dia que Jesus nem expulsou. Coloca o texto aqui para mim, tira não. Jesus nem expulsou, nem disse sai. E um dia lendo esse texto eu disse: Senhor, que mistério é esse? Posso dar uma viajada aqui, pastor? Pode mesmo? Mensagem é tua? Posso? Eu fico imaginando os demônios que estavam assistindo o culto. Pastor, demônio assiste culto? Ixi. Não, eu preciso mostrar a luz da Bíblia, que a Bíblia diz que nós estamos sendo assistidos pelos homens do céu e os anjos. Isso tanto anjos que estão direcionados por Deus para nos guardar, quanto anjos caídos, demônios. Estão tudo observando o culto. Alguém precisa pegar isso aqui. Tem um monte de demônio que quer destruir tua vida, que está observando esse culto para dizer: deixa eu ver o que vai acontecer naquele culto. Que palavra vai ser liberada sobre a vida dela. E eu fico imaginando que tinha uns demônios assistindo o culto. Eu estou dando uma viajada aqui, mas uns demônios assistindo o culto. E quando ouviu ela dizendo: olha, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Ela olhou e disse: não, então se for para comer até debaixo da mesa, eu não vou embora do culto vazia. Porque a escolha de sair vazio é seu. Vou repetir. A escolha de sair do culto vazio é seu. É igual a arca da aliança. Na mão de Uzá trouxe morte, mas na casa de Obed-edom trouxe prosperidade. Como algo abençoado consegue ser maldição e vida ao mesmo tempo? Depende da forma que você trata a presença em um lugar. Então cabe a você. Quer sair vazio? A escolha é sua. Quer sair alimentado? Diz: nem se for para comer debaixo da mesa como cachorro, eu quero. Está no texto, ela diz: eu quero, até se for migalha. Eu fico imaginando os demônios que estão assistindo tudo, dizendo: olha, preciso ir lá na casa dela. Os demônios chegando na porta de casa. O demônio que estava na vida da filha, dizendo: que foi? Ele diz: rapaz, faz as malas. Como assim? Já estou tantos dias aqui perturbando ela, a gente já dominou o lugar. Ele diz: rapaz, você não está entendendo. A mãe dela foi no culto. A mãe dela intercedeu no culto. A mãe dela adorou no culto. E a mãe dela decidiu não voltar vazia do culto. Então é melhor ir embora, porque ela está voltando cheia. Jesus enxergando o mundo espiritual, Jesus olha e diz: mulher, já vai em paz, eu não vou ter nem trabalho de expulsar, pela tua fé, o diabo já está indo embora. Tem libertação que não vai precisar colocar a mão, não vai precisar expulsar, não vai precisar entrar em batalha, só vai precisar você ter fé. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: tem fé? De sair cheio do culto hoje aqui? Porque se você tem fé de sair cheio do culto aqui hoje, te prepara. Já tem uma reunião de uns demônios aí dizendo: ela foi para o culto na quarta-feira, ele foi para o culto na quarta-feira, recebeu a palavra, chegou desanimado, mas está voltando com esperança. Chegou desesperado, mas está dizendo: o Senhor é a minha força. Chegou fraco, mas Deus está renovando a força. Chegou triste, mas está dizendo que na presença de Deus tem alegria. Fé. Você crê nisso? Aleluia. Desculpa, pastor, eu não me aguentei. Não, é de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Alguém adentrou nesse culto hoje aqui que ainda não é cristão? Ou talvez por algum motivo você se afastou do caminho do Senhor? O que eu quero te dizer é que, como esta mulher, Jesus está disposto a fazer algo na tua vida para que, enquanto você está aqui, tenha milagre na tua casa lá.
E o que essa mulher se alimentou não foi do pão da terra, mas foi do pão do céu, Jesus. E eu queria te fazer um convite nesta noite. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, a oportunidade é hoje. Se alguém que gostaria de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou retornar para Jesus, se você deseja, não é por força, não é por persuasão humana nossa, mas é uma escolha que é totalmente sua. Se alguém nesta noite que queira entregar a vida para Jesus e levar o milagre para a tua casa, levanta as suas mãos assim para o céu, que eu quero orar por você. Alguém entre nós que gostaria de entregar a vida para Jesus, eu quero orar por você, se você tomar essa decisão. Alguém entre nós que gostaria de entregar a vida para Jesus, a oportunidade está aberta. Se alguém, estenda as suas mãos assim para o céu. Jesus te chama. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Eu deixo bem claro, não é a igreja evangélica que muda a tua vida, é Jesus. Que é esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que nós acreditamos. Se tem alguém, levanta as tuas mãos para o céu, nós vamos orar por você. Vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. Se tem alguém na internet que nos assiste e você quer, deixa um comentário aí, eu quero Jesus. E talvez através do poder da palavra do Senhor, da fé, hoje o demônio que perturbava a tua casa vai embora. Amém? Se aqui presente não tem, que Deus te abençoe e lhe conceda uma outra oportunidade. Pastor Everton, que Deus abençoe. Meus irmãos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Retornamos aqui sexta-feira com a oração às 20 horas, intercessão, ó, meu Deus do céu, a intercessora cananeia, a intercessora Cirofenícia, que benção, que Deus abençoe. Domingo nós daremos continuidade aqui ao nosso culto, profetizando 2026, e só lembrando aos nossos irmãos, o link já está liberado de inscrição, irmãos, para o nosso culto da virada, amém? Nosso culto da virada será ali na Chácara Avilar, direito ao momento de louvor, adoração, pregação da palavra do Senhor e ainda um lindo jantar que estaremos reunidos ali. Vai ser uma bênção. Então faça a inscrição da tua família. Pastor, mas está chegando aqui uma tia minha com um tio lá dos Estados Unidos, ó, lá do Canadá, lá da França, lá do Paquistão, né? Tá vindo passar aqui ano novo comigo, né? Convide ele, a família também, né? Se a tua família vai fazer parte conosco, vamos estar juntos glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo, e será uma bênção. Então, pastor, eu não tenho acesso ainda ao link. Procure um dos nossos pastores, ele vai te passar ali, tem um QR Code, que você consegue já ler o QR Code, entrar diretamente, né, na inscrição, né? Estamos orando aí, Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, e será uma bênção, amém, irmãos? Só lembrando, a pastora Bruna não esteve conosco hoje, ela pegou uma virose, a Zaf ficou ruim também, então ela ficou em casa, cuidando das crianças, está se recuperando, mas creio que deve estar nos assistindo lá também. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pastor Roberto, sobe aqui, ore a Deus conosco aqui, enquanto o pastor Roberto está subindo aqui. Pastor Roberto, ele está desenvolvendo para a gente aí, irmãos, um aplicativo para a nossa igreja. Os irmãos creem nisso? Nós estamos trabalhando, orando ao Senhor Deus aí, e vem aí coisa boa em 2026, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore ao Senhor, em seguida eu dou aos irmãos a bênção apostólica, sim? Pastor Roberto, também vamos orar pelo pastor Everton. Pastor Everton, amanhã ele vai fazer uma viagem, vai estar indo ali para São Paulo, né? Vai estar passando alguns dias ali com a família em São Paulo, né? Nós vamos apresentar o pastor Everton, sua família, vai estar passando ali o Natal ali com a família, né? Com a mamãe. Creio que será uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor, amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, adentramos, Senhor, o átrio da Tua presença, para bem dizer o Teu nome na beleza da Tua santidade. Glorificamos ao Senhor por essa palavra maravilhosa, Senhor.
ó Deus, e recebemos da tua parte, ó Deus, a mensagem direto ao coração. Tomamos posse do milagre, estamos saindo daqui cheio das tuas bênçãos, Pai. Obrigado, cheio de fé, Senhor. Nos leva em paz, em segurança. Eu quero entregar a vida do pastor Everton, Senhor, que vai estar viajando com sua família. Ó Deus, guarda, dirige esse carro, leva, Senhor. Não sei como que vão, se vão de carro, se vão de avião, se vão de ônibus, ó Deus, mas vai na frente dele, Senhor. E que ele não vá só para passeio, mas que possa também, Senhor, ali ganhar alma, que possa ser uma missão, que o Senhor faça com que ele volte em segurança, testemunhando milagres que também vão acontecer. Que bênção, ó Deus, esteja esperando teus filhos naquele lugar. Entrego agora, meu Pai, cada vida que aqui se encontra, ó Deus, que ninguém saia daqui com a mão vazia, que ninguém saia da mesma forma que entrou, mas que saia impactado, e que a tua palavra vá e produza o fruto para qual foi lançada nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. E graças a Deus. Estenda suas mãos assim para o céu. Lembrando que domingo que vem retornamos aqui, domingo próximo, melhor dizendo, aqui no Profetizando 2026. As palavras que estão sendo liberadas nesse altar para esse ano de 2026 que está vindo são proféticas. Não perca, convide mais pessoas, não tire férias da igreja, amém? A não ser que vai viajar, né? Tem gente que não, vou tirar um mês de férias da igreja aí, né? Se tem culto, você não tem nada para fazer, né? Venha cultuar o Senhor, né? E se tiver alguma coisa para fazer, faz do horário diferente do culto, e no nome do Senhor vai ser glorificado. As mãos estendidas, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja hoje e para todos sempre. Quem recebe diz amém. Aplauda ao Senhor Jesus, não saia sem cumprimentar alguém. Deus os abençoe.